Bom dia, meninas, bom dia. Mais um dia, não é? Mais um dia que as misericórdias se renovam, que a graça nos abraça. Mais um dia que nós temos a oportunidade de amar o nosso Senhor Jesus e de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E esse tema tão maravilhoso, quando Deus muda a rota. Qual o seu posicionamento? E quando Deus muda a rota, como você reage? Como você se comporta quando Deus muda a rota? Existem algumas rotas que Deus mudou na Bíblia e que as pessoas decidiram reagir da maneira errada e acabaram perecendo. O povo de Israel, como a pastora Ana disse, foi Quando Deus mudou a rota, quando Deus fez eles irem pelo caminho mais longo para protegê-los da guerra, eles entraram em um caminho de murmuração e pereceram. Passaram por muita coisa, muitas dificuldades e pereceram, porque escolheram o caminho da murmuração, da desobediência, não é verdade? Mas eu quero falar com você sobre um homem na Bíblia que fala muito ao meu coração, eu amo a história dele, e é a história de Abraão. E nós vamos entender como Deus mudou a rota de Abraão, e por ele obedecer, ele viveu a promessa. Eu quero que primeiro você abra comigo em Gênesis capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 2. A partir do versículo 2, que está escrito assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o chamado de Abraão. Se você ler no versículo 1, está escrito, quando Deus fala para ele: sai da sua terra, sai, vai para outro lugar, muda o ambiente, que eu tenho uma promessa. E essa foi a promessa feita, que Abraão seria uma bênção, que ele seria abençoado, e todos aqueles que o abençoarem seriam abençoados, e todos que o amaldiçoarem seriam amaldiçoados. Só que você vê que a bênção aqui, ela está muito focada em Abraão. Farei de você, tornarei o seu nome, você será uma bênção. Está tudo muito focado nele, porque Deus precisava transformar Abraão. Deus precisava moldar Abraão. E se nós formos caminhando na história de Abraão, Abraão passou por muitos processos. Abraão passou por problema com Sara, Abraão passou por problemas com Agar, Abraão passou por problemas com Ló, que era do sobrinho dele. Ele foi sendo moldado, ele foi sendo amassado, ele foi sendo verdadeiramente construído. Deus construiu Abraão no processo em que ele mandou Abraão sair da casa dele, sair do meio da parentela, sair do lugar de segurança, do lugar de conforto, para que moldasse ele. E aí Abraão chegou num determinado momento, onde a bênção maior, a promessa maior, que era Isaac, Deus prometeu Isaac, e aí Sara deu aquele jeitinho com Agar, nasceu Ismael e todo aquele problema, e manda Ismael embora, e Ismael volta. Foi um vem que vem. Mas aí eu quero ver com você. Quero que você vá comigo lá no capítulo 22, no versículo 16. Quando todo esse processo passou e a promessa chegou, Isaac chegou, Isaac nasceu. A promessa que foi feita a Abraão quando tudo era impossível. Abraão já era avançado de idade, Sara também. Sara nem tinha mais as condições de uma mulher normal, natural, para poder gerar um filho devido à idade tão avançada. A idade avançada de Abraão, acredito eu, que já não permitia mais que Abraão verdadeiramente fosse um homem, ativo, para que ele pudesse gerar verdadeiramente uma criança, para que ele pudesse ter uma criança.
as coisas já não eram mais favoráveis para a promessa do filho. Mas o filho nasceu. Abraão teve Isaque. Isaque veio ao mundo. Sara gerou um filho em seu ventre. Isaque nasceu, cresceu. Isaque estava bem e de repente Deus muda a rota de Abraão e pede Isaque como sacrifício. Como assim? Deus prometeu, num momento em que nada nem ninguém poderia fazer acontecer, Deus fez acontecer. Isaque chegou e agora Deus quer de volta. De repente a promessa não é mais promessa, a promessa é sacrifício, a promessa é entrega, a promessa é renúncia. E aí eu quero perguntar a você, mulher, e quando Deus muda a sua rota? E quando a promessa precisa virar sacrifício? E quando a promessa precisa virar renúncia? E quando a promessa precisa verdadeiramente ser entregue no Monte Moriá? Quando a promessa precisa voltar para quem a prometeu? E quando Deus muda a rota de uma forma que nós não temos opção? Foi o que aconteceu com Abraão. E aí, Abraão decidiu trilhar o caminho da obediência. Mas sabe por que Abraão conseguiu trilhar o caminho da obediência? Todo o processo que Deus fez Abraão passar, desde o dia em que ele tirou Abraão do meio da parentela dele, até esse dia aqui, fizeram Abraão conhecer Deus de uma forma íntima e sobrenatural. Abraão sabia quem era o Deus ao qual ele estava servindo. Ele conhecia Deus e ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus não poderia ter prometido algo, ter entregue a promessa de forma tão perfeita e tão linda e de repente tirar a promessa dele. Abraão sabia que estava vindo algo muito maior. Intimidade, obediência são essenciais para viver uma mudança de rota. Se você não tem intimidade, se você não tem essência com Deus, se você não obedece a Deus, você se desespera. Abraão poderia ter se desesperado, afinal era o filho dele. Não. Ele pega o menino, a Bíblia fala que ele pega o menino, pega 2 servos, pega tudo necessário para fazer o sacrifício e vai. Quando chega no monte, o menino pergunta para o pai: pai, a madeira, a faca, mas cadê? Cadê o cordeiro? E Abraão vira para Isaque e diz: Deus proverá. Ele conhecia, ele sabia quem era o Deus dele, o mesmo meu e o mesmo seu. Sabe por que nós nos desesperamos quando nós precisamos fazer algo? Quando Deus muda a gente mudar o ângulo, quando Deus manda a gente mudar a perspectiva, mudar a visão, porque na verdade nós não temos intimidade com Ele. Na verdade a nossa insegurança, a nossa fé é muito pequena e o nosso medo consegue sufocar tudo isso. E é nesse momento que nós deixamos de viver coisas grandiosas. É nessa hora, quando o seu medo fala mais alto que a sua fé, que você deixa de alcançar grandes lugares e grandes caminhos. Talvez Deus esteja mandando você mudar de atitude com alguém. Talvez Deus esteja mandando você mudar de atitude no seu relacionamento com Ele próprio. Talvez Deus esteja mandando você mudar de olhar para alguém. Talvez alguém que você julga não merecedor e que Deus quer usar você para alcançar aquela pessoa. Porque nenhum de nós somos merecedores, meninas. A Bíblia é muito clara, a graça é imerecida. Nenhum de nós merece a graça. Mas Jesus nos entregou a graça através da cruz. O nosso Jesus mudou de rota várias vezes para alcançar pessoas.
Se você ler a história de Jesus, em todo o tempo Jesus está mudando de rota para poder alcançar alguém. Mudou de rota para encontrar a mulher do poço. Mudou de rota para curar a mulher do fluxo de sangue. Mudou de rota para abençoar a filha de Jairo. Nós precisamos entender e parar de focar. Às vezes nós temos uma regra excessiva e o Senhor não vive de regras, o Senhor não vive de protocolos, Ele é o Deus que quebra protocolos. E eu quero te fazer entender que quando Ele mudou a rota de Abraão e Abraão decidiu pegar o caminho da obediência, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que Deus queria fazer, mesmo sem saber qual grande era a promessa que Deus queria entregá-lo, ele decidiu obedecer. E quando ele obedeceu, o Senhor disse: não, Abraão, não. Agora eu sei que você me ama mais do que ao teu filho. E aí nós vamos lá no capítulo 22, versículo 16, que diz assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, ou seja, a sua promessa, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela, a descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você entendeu como mudou? Não é mais focado em Abraão. Agora é a descendência. A grande multiplicação que Deus prometeu foi para a descendência. As estrelas do céu, a areia do mar, era a descendência dele que iria se multiplicar. Era a descendência dele que iria conquistar terras, povos e nações. A promessa deixou de ser somente de Abraão e passou a ser de todos aqueles que descendiam dele. Você entende o processo da mudança de rota? Não é sobre você, querida. É sobre aqueles que vão vir depois de você. É sobre o legado que você está fazendo. É sobre a observação dos seus filhos. É sobre a observação das suas ovelhas, do seu ministério. Não é sobre você. É sobre aquilo que você está semeando na vida das pessoas. Agora a promessa está sobre a descendência. E no final do versículo 18, Deus deixa bem claro por que a promessa vai alcançar a descendência. Porque você, Abraão, me obedeceu. Porque você, mulher, decidiu obedecer. As promessas irão recair sobre os seus. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Porque você decidiu obedecer. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que essa palavra tenha entrado dentro de você e que você entenda: as mudanças de rota não são para a morte, mas são para a vida. As mudanças de rota são para nos moldar e nos fazer entender que Deus tem algo maior do que aquilo que nós almejamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu profetizo uma sexta-feira abençoada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E se esse vídeo tocou o seu coração, envie ele para quantas mulheres você quiser. Entra no nosso canal, curte, se inscreve e vem fazer parte com a gente. Vamos fazer o nome do Senhor grande, maior. Vamos colocar o nome do Senhor para que todos ouçam. Em nome de Jesus, eu sou a pastora Dani e te agradeço por estar aqui comigo. Fique com Deus. Beijo.